Amigos queridos, iniciamos o nosso Evangelho nesta manhã, cheias de alegria, cheios de esperança, tendo a certeza de que o Evangelho vai ampliar o nosso olhar cada hora e cada vez mais. Hoje nós vamos ler causas anteriores das aflições. Talvez tenhamos que dividir esse assunto em mais um dia, porque ele é extremamente importante para que a gente compreenda as nossas dificuldades. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nessa vida, existem outros, aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer sem compensação. Uma sorte tão triste que não podia evitar, que são incapazes de mudar por si mesmo e que os coloca sob a dependência da caridade pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto que ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem com pouca idade e que da vida só conheceram sofrimento? Esses são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, que na hipótese de que a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo e que sua sorte estivesse irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra, que fizeram essa alma que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa, uma punição qualquer, porquanto não puderam fazer nem o bem nem o mal? No entanto, em virtude do axioma, todo efeito tem uma causa. Essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, como a causa sempre procede o efeito, já que ela não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, isto é, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não pune o bem que se fez, nem o mal que não se fez. Portanto, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, nós o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que é impossível escapar e na qual a lógica diz que de que lado está a justiça de Deus. Portanto, o homem nem sempre é punido ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade daquele que é mau é apenas momentânea, e se ele não sofrer hoje as consequências dos males cometidos, sofrerá amanhã. Porquanto aquele que sofre está resgatando os erros do seu passado. A desgraça, que à primeira vista parece merecida, tem, pois, a sua razão de ser. E aquele que sofre sempre pode dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Que essa lição possa calar profundamente em nosso espírito.
refletindo em todos os nossos atos e em todos os momentos de nossa vida. Senhor Jesus, amado Mestre, envolvei-nos nesta manhã, nesta vibração amorosa que emana do seu Espírito. Dai-nos força, Jesus, coragem para vencer as lutas do caminho, para que possamos compreender as dores que chegam aos nossos corações e que estejamos sempre com os braços abertos, Mestre, para receber aqueles que necessitam da nossa compreensão. Que possamos, Jesus, fortalecer-nos para ajudar aqueles que relacionam conosco, aqueles que nos procuram e aqueles que aguardam de nós uma palavra amiga. Mestre, olhai por todos aqueles que sofrem e que nós sejamos acolhidos no seu coração de amor, a sua generosidade de sempre. Que o Senhor ampare e proteja todos nós, que assim seja. Meus queridos irmãos, se falamos ontem sobre a causa atuais das aflições, aqui hoje estamos falando das causas anteriores. E o que são causas anteriores? Anteriores a quê? Anteriores a esta reencarnação, a esta existência. Quando nós não compreendemos que nós somos um espírito imortal, que nós já somos peregrinos de várias instâncias reencarnatórias, quando não compreendemos o ser espiritual que nós somos, a memória, esse arquivo divino que carregamos conosco, que marca nos seus quadros, todos os nossos quadros de ações no bem e no mal, quando desconhecemos a função extraordinária do perispírito, nós caminhamos às cegas e nós precisamos compreender que as bem-aventuranças de Jesus só serão compreendidas se nós analisarmos profundamente o papel extraordinário da reencarnação. Amado Jesus, até quando, nós perguntamos, nós vamos ver tantas dificuldades? Peregrinos de ontem e de hoje que não queremos acordar com o espírito? Não adianta sermos espíritas se não soubermos aplicar e vivenciar o conhecimento tão belo, tão grandioso, tão significativo, expressivo para o nosso espírito. E as causas anteriores das aflições, elas chegam até nós, pelas doenças, pelos desencarnes prematuros, pelas anormalidades, por tudo isso que nós temos vivenciado, por saudades que não sabemos da sua origem, pelas perdas inesperadas de acidentes, por catástrofes como nós estamos vendo agora, por movimentações da própria natureza, pela idiotia, pela imbecilidade, pelas enfermidades que hoje nos assustam. Onde está a causa? A causa, meus amigos, está dentro de mim. A causa está nas energias enfermiças geradas por sentimentos mórbidos que ficaram guardadas na minha memória com todas as suas referências no meu perispírito. Toda a criação, ela deixa registros. E eu pergunto para vocês, meus amigos, como é que nós podemos evoluir deixando pendências
na nossa história, no nosso contexto evolutivo. E aqueles que nascem com condições diferentes, nós perguntamos: por quê? Porque eu tenho um irmão que veio com deficiência, com algumas dores, algumas dificuldades diferentes da minha, como eu, mãe, vou explicar para esse filho não ser, pela luz da doutrina espírita, para mostrar que ele não é um coitado, ele não é uma vítima, que ele está reajustando com a sua própria consciência. Infratores de ontem, estamos sendo educados hoje. Quando nós falamos de uma morte de uma criança que nasce, vive pouco tempo e desencarna, com pouca idade, muitas vezes os pais revoltam, choram, mas nós precisamos saber que ele veio só completar um tempo que talvez não tenha sido completado por várias maneiras, por várias formas. Quando temos abreviado a nossa vida, a nossa reencarnação, por invigilância, por uso das drogas, que tem acabado com a organização física e mental, um suicídio lento. Quantos suicidando? Como é que ele repara com a lei, se não for trazendo um corpo que aprisiona a vontade do espírito? As anomalias, os corpos que não me deixam ter a livre manifestação do meu pensamento, as dificuldades mentais, as deformidades, são justamente instrumentos. O corpo é um instrumento do espírito para limitar, para impedir que a mesma impulsividade de ontem volte a fazer hoje. Nós vemos, por exemplo, as doenças congênitas, que nós perguntamos: por que eu? Por quê? Por que que é meu filho? Porque nós assumimos um compromisso de auxiliá-los, mesmo porque nós não sabemos se nós tivemos momentos juntos em outras reencarnações, compartilhando daqueles momentos de desregramentos. E quando fomos sinalizados ou tocados em nosso coração, nós pedimos para recebê-los como filhos, como irmãos, para que nós pudéssemos cuidar. Tudo tem uma causa e Deus não nos castiga. E é preciso que a gente possa pensar em todas as bem-aventuranças que Jesus nos disse. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Quando? Só depois que nós perdermos essa oportunidade hoje, porque muitas vezes nós não queremos ouvir. A revolta, a indiferença, as negligências nossas, tudo isso são fatores que nós tamponamos a verdade. E nós vamos ver que quantas misérias no mundo hoje são causadas por nós mesmos. Então eu pergunto para vocês, como é que nós vamos explicar essas catástrofes naturais que hoje nós estamos vendo? Essas enchentes, como nós estamos vendo no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, será que todos estão compromissados com a lei? Nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que aqueles que foram, que voltaram, tiveram uma causa para que eles desencarnassem daquela forma. E nós precisamos compreender que não são todos nós que trazemos os mesmos compromissos. Uns vão, outros ficam. Ficam porque têm condições para auxiliar os outros, para que eles possam desenvolver dentro de si também outras percepções. Mas no meio de tudo isso, nós temos visto espíritos saqueadores que usurpam desses momentos. E nós perguntamos: quem é este espírito?
Este espírito é aquele que ainda não compreendeu a lei de Deus, que não entendeu a irmandade e que acha que ele tem uma inteligência que tudo pode, e essa inteligência ela é voltada extremamente para o mal. Ele desconhece as leis de Deus, mas ele não ficará impune, porque no mundo espiritual, quando nós deparamos conosco mesmo, nós vamos sentir o quanto Deus é Pai, Deus é misericordioso. O que nós pensamos nessas aflições que tantos estão passando e nós continuarmos de mãos atadas? Não, nós precisamos preparar aqueles que vieram para auxiliar no progresso. E quando o Evangelho nos diz que nós viveríamos momentos de dores e ranger de dentes, eu venho lhes dizer: dor e ranger de dentes são apenas para aqueles espíritos que não conhecem a imortalidade, a justiça divina. Se nós não conhecêssemos a imortalidade, e mesmo conhecendo a imortalidade, as leis de Deus, quantos enganos e quantos equívocos temos praticado. Então, quando Jesus nos disse que bem-aventurados seriam os mansos de coração, nós temos que entender que muitas vezes nós precisamos desenvolver em nós outros sentimentos, para que a gente possa arar esse solo do nosso coração com a charrua do amor, o trabalho da caridade. Então, não basta que a gente fique aí falando e venerando a verdade, se nós não conseguimos melhorar a nós mesmos. Então, quantos de nós precisamos ver que o roteiro divino que nos é dado, chamado planejamento reencarnatório, nos leva a ver o que, na verdade, nós estamos dando de testemunho, de aprendizado, o que nós estamos devolvendo para os nossos irmãos em humanidade, como também as causas das aflições, nós vamos ver que até as causas dessas aflições, as de ontem e as de hoje, sempre, sempre foram realizadas por nossa vontade, desrespeitando mais uma vez as leis de Deus. Mas ninguém ficará impune. Por isso que Emmanuel nos deixa, né, uma lição extraordinária, quando ele nos fala: a semeadura é livre, cada um semeia o que quer, mas a colheita é obrigatória. Então, quando nós recebemos no nosso lar, ou que se já recebemos, um espírito e que vem com tantas dificuldades, que traz dificuldades físicas, mentais, morais, lembremos disso. Qual de nós erramos mais? E o que eu posso fazer para dar a mão para esse espírito? E assim, a evangelização tem nos mostrado quanto mais cedo eu trazer Jesus ao coração de nossos filhos, de nossos irmãos, melhor será para que ele entre em contato com a comunhão divina, reconhecendo que ele é um espírito que está passando por suas situações provacionais. Agradecemos a Jesus pelo evangelho de cada dia, por essas reflexões que são gotas que caem no nosso pensamento, invadindo os nossos corações. Quanto temos recebido, Jesus. E nós pedimos nesta hora do passe, mais uma vez, este amparo que tanto necessitamos. Dai-nos o equilíbrio, dai-nos a fé, dai-nos a coragem. E que possamos, Jesus, não só olhar este escafandro físico que é o corpo, mas sentir a grandeza e a coragem de assumirmos determinadas reencarnações, muitas vezes compulsórias, porque nem sequer tivemos condições de escolher.
mas que não nos falte o amparo, Jesus. E que nessa bondade excelsa, nós te pedimos que ampare todos os nossos irmãos em dor, que possamos sempre, nas horas das dores, lembrar do passe da água fluidificada, para que nós estejamos sempre fortalecidos pelo seu amor. Obrigado, Senhor. Pedimos a Eurípides, com toda a sua equipe, que agasalhe os nossos irmãos. Em nome do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos, que assim seja.